Deus, tudo. Tá cheirando... Dos 14 aos 18, eu fumei maconha achando muito legal. Eu sempre, meus namorados fumavam, eu fumava aqueles tinhos, os amigos da faculdade fumavam. Coisa estranha, porque eu tô aqui, eu fico muito louca, cara. E Mas tá maconha, todo mundo te hein? olhando, né? Mas tá todo mundo te olhando. Exatamente, eu não queria Você sair fica, na tipo, rua. é. Se eu fumasse maconha, eu não posso sair, eu tenho que ficar A aqui. maconha, ela É muito doido Você acha isso. que está sendo perseguido. Perseguido, É. tem isso. Uma vez eu vi o cara do Detran atrás de mim, na Avenida Brasil, eu subi em cima da calçada e já saí pra tomar batida. Ele passou, eu achei que era a polícia. Parecia a ambulância, eu já me entregava. Ai, todo mundo, não aconteceu Me pegaram, nada, me pegaram. cara. Eu achava sempre que eu já estava sendo pega. Mas rola essa sensação de perseguição, né? Alguém vai te enquadrar. Mas você sabe que no subconsciente é a culpa mesmo, é você sabendo que você está fazendo alguma coisa errada. Porque de fato é isso, todo mundo que está se drogando está sabendo Quem não que deve aquilo não é o que teme, deveria né? fazer, Você anda entendeu? feliz. E a cocaína tem isso muito forte, E né? cocaína pra gente é um negócio muito mais, né, parece mais pesado, né? Não, e o abismo que você cria em relação à sua família e seus amigos é absurdo, gigante. porque aos poucos. É verdade. Primeiro que você não pode andar com a tua família porque você Todo mundo vai fede. perceber. O seu dedo é amarelo queimado, né? E aí você começa a mentir, é um processo muito triste. Toda hora chegava em casa, meu É um pai processo perguntava. muito É, quando Você você chupou? aprende a mentir de verdade. É um processo muito triste, porque isso está cada vez acontecendo com menos... Assim, os jovens estão fazendo isso mais Porque o cedo. caráter começa a deformar, que você tem que Cedo. E as mentir. drogas muito mais Você fortes. vira um Muito mentiroso. mais forte. Você se separa das pessoas que gostam de você. Eu achava que quem não fumava maconha tinha problema. Eu só andava com quem fumava maconha. Eu lembro que apareceu uma mulher, apresentadora de um jornal da Globo, ela estudava na minha faculdade, ela foi passando, eu falei, ei, vem fumar um. Ela falou, não fumo. Eu falei, não! Mas eu atormentei a menina, mano. E Acho que todo mundo tem enquanto que eu não fumar. fazia, minhas amigas fumar maconha, eu não tava bem. Eu não gosto. Eu falava, gente, você não experimentou, dá um tapinha. Eu não quero. Eu quase enfiava Que nem com na Red goela. Bull, né? Eu obrigava a pessoa a fazer aquilo, porque eu achava que se eu aquilo era o gostasse da máximo. pessoa, ela tinha que entrar na minha vibe. Que aquilo era sensacional, entendeu? Da mesma forma que eu hoje quero que a pessoa se converta, eu queria que a pessoa... Porque aquilo era uma religião pra mim. Pois é, mas Né? é só verdade verdade, na as época. pessoas acabam criando um estilo de vida, uma religião, como se aquilo fosse o melhor momento da vida dela. A pessoa não consegue mais ter alegria, felicidade, se divertir sem isso. verdade. E é esse que é o grande problema da droga, que a droga aprisiona. A pessoa entra num processo de não conseguir fazer as coisas se não estiver drogada. Então, eu lembro na minha época de quem fumava, eu sempre, né, quando eu comecei a fumar, eu também comecei a fumar direto. Mas eu sempre fui muito consciente, só que no momento que eu não podia fumar, eu não podia fumar. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu não posso fumar antes de trabalhar. Eu não tinha isso, não. Eu também tinha, não. só que eu conhecia muitas pessoas que não conseguiam mais estar nesse Separar as controle. coisas. E aí a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai perdendo a sua capacidade de raciocínio, porque não adianta que a maconha deixa lesado. Deixa, Então ela verdade. perdia o seu rendimento na escola, como perde rendimento na escola, perde rendimento na faculdade, perde rendimento no trabalho, porque ela vai ficando aprisionada Eu naquela copiava sensação. a mesma linha. Chegava a menina do meu lado, você copiou 10 vezes a mesma Tá linha. vendo? Na hora de copiar da aluna. Gente que chegava na escola e dormia, gente que chega na faculdade e dorme, que vai para o trabalho e não consegue operar eventualmente a máquina, se for uma pessoa que opera a máquina. Então, é muito sério isso, é muito Você fica lerdo. Quando não para de cumprir as suas atividades pra ficar só na função Não, disso, e outra né? coisa, você tem certeza que você está arrebentando, mas você vira um mau caráter. Porque primeiro que você mente, Mente. você sem perceber, você se torna egoísta. Por exemplo, eu sempre fui... Eu hoje, eu não gosto nem de comer sozinha, eu gosto de gente. Só que chegou uma hora que eu estava tão na parada que era assim, só você e você. Não, se eu tinha, chegava uma amiga minha, você tem? Eu falava, não, ela ia embora, eu acendia, entendeu? Só para não dividir, meu Deus. Pegava a ponta, assim, ninguém tava vendo, eu ia, punha no bolso. Pior um pouco que os outros. né? Não, coisa que eu não sou, minha natureza não é assim. Eu sou uma pessoa que eu divido tudo, eu sou assim, eu gosto de Mas é assim, entregar. a questão... Mas eu ficava, pô, o negócio de tijolão no bolso, as amigas na maior secura, falando, É porque é maior mentira que maconha não vicia. Porque o dia Claro que eu ficava que sem vicia, era quando eu não. comprava. Porque É quando você isso. tem, alguém te dá, não sei o que. Tem um dia que você liga, ninguém tá em casa, você fala, meu, eu preciso comprar. Aí você pode ter certeza de que você precisa daquilo para Por isso que viver. eu falo, a prisão né? acontece em todo tipo de uso de droga, até inclusive com álcool. Gente, Totalmente. eu tive problema na minha família de alcoolismo e o que meu pai, né? O que ele mais dizia, não, eu bebo até, assim, porque eu quero, quando eu quiser parar, eu O meu paro. também. E Mas não caía, era né? verdade, Você quer não cair? Era, não consegue. Você Toda quer cair? substância que traz um
vício, ela gera uma prisão. Você quer cair? A pergunta Não, Eu falava pro meu pai, porque ele falava assim, a hora que eu quiser eu paro. Eu falei, mas para. por que você não para antes de cair, Pois é, então? é isso aí, Antes de porque xingar a antes de família se inteira, antes de destruir, quase né? matar todo mundo, Não antes de é? separar da minha mãe. E aí Por que você, não parou? às vezes, não destrói você destrói a sua família, você destrói o seu Todo mundo relacionamento, tá ao você lado, destrói né? o seu E futuro. pior quando você não lembra o que você fez. Então, Pessoal, você viu o que você falou? Eu falei, eu já não lembro hoje, mas imagina Priscila, hoje isso... Olha, posso te contar? as confusão que eu já Hoje, a droga, o negócio tá tão sério que hoje a droga é assim. Você Eu já não lembro o que eu fiz sem sabe aquela beber, droga da imagina quando eu Cinderela? bebi. Você já não sabe mais o que você faz. Eles colocam Meu. essa droga da tal da Cinderela que no dia seguinte a menina não sabe nem com quem ficou, com quem se Eu tenho uma relacionou. amiga que esses É de verdade esses dias isso. ela foi numa balada aqui em São Paulo e deram pra ela ficou 2 dias na cama dela. Ela fala, boa noite, Cinderela. Ela falou, ela falou, eu tava tomando sei lá o quê no balcão e eu acho que alguém colocou alguma coisa na minha Mas bebida. com certeza. E ela não sabe o que ela fez. Com certeza. Ela mas não é sabe Nos o que Estados é isso. Unidos o nome disso é droga do estupro. É. É rape drug. mas isso É pra isso, é hoje pra tá pessoa ficar muito inconsciente pior, ser tá muito estuprada, mais- nem sabe. Tá muito mais pesado, mas assim, o que a gente... Olha que coisa engraçada o que está acontecendo na nossa sociedade. Ninguém quer legalizar o crack, ninguém quer legalizar a cocaína, mas quer legalizar a maconha. Agora eu quero que a gente consiga analisar da forma espiritual, de acordo com o que a gente... Pelo menos por enquanto, né, Não, mas pastora? olha que Porque se coisa legalizar a esquisita. maconha, daqui a um tempo Mas vão é querer porque legalizar ela outra, falou, e pra outra, dizer e o outra, quê? e outra. Daqui a Perde pouco o susto, Quer né? pegar a porta mais leve, mas tudo bem, vamos lá. Exatamente. Uso terapêutico, vai. Isso. Não é assim, eu não tô bem hoje, que eu tô com enxaqueca, me dá uma bucha, entendeu? Daí sai da farmácia ali, pum, acende uma tora. Isso não vai acontecer. Sim. Entre aspas, foi o que eu falei pra ela é mulher de médico. Que o mercado negro vai permitir. Mercado negro, eu posso chegar e falar, Cris, deixa eu te falar, eu tô com um negócio que eu não sei o que é direito, entendeu? Acho que eu tô precis- precisando eu daquele tô- remédio. direito, mas eu tô com alguma eu tô coisa. precisando, porque eu vou dar uma palestra. Então, eu tô preciso relaxar. Eu acho que eu tô com problema no miocárdio, invento uma caô pra ela, a menina me dá a receita, eu pego e acendo com ela. Falo, Não, olha, e eu vou amiga, muito- eu a vou muito além. Né, a gente Vai vai se- super mal. Toma ela uma bomba, a bomba fica zoas aqui rindo. Não, e aí? quantas pessoas não vão vender receitas? Sem dúvida. Porque existem médicos de mau caráter a dar com pau por aí. Então vai criar Ó, um mercado novo negro. mercado A questão é a negro. seguinte, a legalização não vai abranger só o uso terapêutico. É essa que é a questão. A legalização é para uso, inclusive, para quem entende que o uso Sim, para dar o direito de quem acha que tem que ir. Como é que a não tem polícia, que como é ir que a no polícia vai traficante. fazer? não vai ser mais crime. Não, porque eu estava conversando com um rapaz aqui da Rota, e ele é segurança de uma irmã aqui da igreja. Ele falou para mim que quando pega o cara com a maconha, ele não sabe o que fazer, porque não tem estipulado na lei a quantidade. Não tem. Então você não pode andar com uma balança, entendeu? Dá licença. Vai por É. suposição. Não, abre a perna e pega o saquinho, põe, é por suposição. É É por existem alguns suposição. entendimentos. Agora, existe se uma ele corrente. errar a suposição, o que acontece? O cara pode ser. Ele vai ser preso. Isso aí. Hoje em dia você não pode encostar em preso. Olha que coisa louca. Ele falou, é muito difícil pra gente hoje arrebentar boca. É verdade. Porque você não tem- sabe o que hoje não tem fazer. parâmetro, A gente tá né? na era da internet. Você tá pegando a maconha, tá a mãe do cara filmando pra pôr no YouTube pra dizer que você bateu no filho dela. É verdade. Olha como que tá os valores invertidos. Totalmente invertido. Antes, o cara via rota, ele engolia a maconha. Não era? Imagina, você tá fumando, aparece a rota, vai aceso, vai tudo. É. Entendeu? É igual o BOP. É porque a quantidade diz se você é traficante ou usuário, né? Exatamente, Ele exatamente. falou que os Tá caras mais olham claro. no olho dele e falam assim, ô senhor, usuário, senhor. É que se não tem a quantidade grande. Então, ele eu não sou pode usuário, ter. senhor. É isso aí. Ele falou que o cara olha assim, ele passando com a rota, o cara ainda dá aquela puxadinha. Entendeu? Exatamente. Ele falou, olha o que está acontecendo, a gente não tem mais como pegar isso. E a Entendeu? tendência é isso ficar pior, né? Se legalizar, porque daí já não tem mais Não, nem... e olha, o assim, olha a crime ideia, se acontecer. legalizar, o tráfico acaba. Isso é uma ignorância, para quem não sabe nem o que é tráfico de drogas. Entendeu? Exatamente. Quem conhece um pouco a organização, sabe que passou de ser organização de tráfico. Virou um governo paralelo. É verdade. O tráfico de drogas É não é verdade. só tráfico de drogas, Sim, sem é dúvida. tráfico de armas e tráfico de poder. Tráfico de armas, de poder, de prostituição. Entendeu? Sim, O de que a tudo. gente vive no Rio de Janeiro É só a são mais de pontinha do 900 iceberg. favelas.
Essa história da pacificação é tudo farsa. Vai acabar com o tráfico de venda de maconha, vai começar o tráfico de mercado negro de maconha. Né? É um tráfico, troca um tráfico pelo outro. Que nem o PT. Na verdade, assim, a questão é, quando você permite o uso de uma droga como a maconha, você está permitindo, né, a abertura, você está abrindo uma possibilidade para drogas muito mais pesadas. Mas que essa é a intenção. Que é exatamente. Daqui a pouco pode tudo, entendeu? Porque é muito Você quer acabar com droga, fecha a fronteira. de tudo, Fecha né? a fronteira e traz o princípio de uma educação lá de berço, de o que isso pode trazer para a sua vida, de como é a consequência de você se envolver com esse tipo de coisa. Quer dizer, isso vem da questão da educação, do berço, daquilo que você traz, né, desde que você começa num convívio social. E fala a verdade, e tem que ter essa reeducação, tem que ensinar isso em escola, entendeu? Tem muita gente que eu conheço que entrou no crack e não sabia o que aconteceu no crack. Você não consegue sair daquela porcaria, você vira um mendigo. A pessoa não tinha noção do que era o crack. E a crocodilo? Já ouviu falar? Droga crocodilo? Não, ela ainda não me pegou. Qual é? Coloca no YouTube, crocodilo com K. É horrível. Aquela que a pessoa fica completamente enlouquecida. Come a carne, a pessoa fica com o osso de fora. Então, mas a tendência é essa. Agora, olha como que é. O crack são acho que 3 vezes, o crocodilo é uma vez. Subliminar. Começa a liberar maconha, É isso aí. daí vai querer liberar um Lula e destruir uma sociedade inteira. Sim. Mas deixa eu falar, na televisão, se você liga a televisão, tem. Eu assisti esses dias, eu estava comentando com a minha mãe. Tem propaganda de publicidade de pinga, gente. O cara toma três copos de pinga, ele chega em casa, ele mata a mulher dele, ele bate, e passa na TV, olha que legal, pinga tal, da marca tal. Engraçado, interessante. Essa é a melhor, essa te deixa feliz. Isso é muito subliminar. Isso é muito até pior do que a maconha, porque uma pessoa encachaçada, ela faz... Se você for pegar todos os BOs de delegacia, o nego tava bêbado. Com certeza. Quem matou, quem estuprou, quem não sei o quê, entendeu? É interessante isso, porque você vê, né? Enquanto a gente saiu de uma fase da sociedade em que fumar era bacana, não sei se vocês lembram, na minha época, fumar era in. A gente conseguiu movimentar a nossa cultura de uma maneira que hoje é proibido ter propaganda de cigarro. Sim. E hoje não é mais in fumar. Que bom! Olha como caiu a quantidade de pessoas que fumam cigarro no nosso país. A gente viaja para fora, eu fico impressionada. As pessoas fumam muito mais do que no Brasil. As pessoas fumam na rua, fumam nos ambientes que são públicos. E no Brasil isso acabou. Agora, olha que contrassenso. Você consegue diminuir o uso do cigarro e, paralelo a isso, você está enaltecendo o uso da maconha. Exatamente. Em que país que nós vivemos? Em que a gente consegue acabar com o uso do cigarro e, ao mesmo tempo, a gente quer elevar o uso da maconha. Como que deixa louco. Não, deixa louco, destrói família, né? E, ao mesmo tempo, é um negócio, por que não proíbe a propaganda de bebida alcoólica? Eu acho um absurdo. Teve alguém que tentou criar a lei e tal, acho que uns 2 anos atrás teve o cara foi massacrado porque, na verdade, é uma máfia. Você vai mexer com grandes indústrias, né? Com coisas muito altas. Falou, é a máfia, a corrupção, tá mas daí você vai fazer o bafômetro da maconha. Não, a lei seca da maconha. Para o carro, você fumou? Não. Não. Olha só, mas só você sabe que, essa questão, às vezes, está dentro da casa da gente. Porque a gente fala, eu não queria que meu filho fumasse maconha, eu não quero que meu filho se envolva com droga. Só que com 14, 15 anos, o pai oferece vinho, oferece cerveja para a criança dentro de casa. Quando meu pai descobriu que eu fumava maconha, foi um drama na minha casa, só que ele era alcoólatra. E bebia e te oferecia eventualmente. O meu tudo bem, entendeu? O seu não, como se tivesse diferença, então, quer dizer, os pais hoje em dia, eles às vezes não se atentam a isso. Eles acham bonito o filho que está crescendo, levar o filho para sair para uma roda de bebida. Ah, filho, toma um gole, toma um... É normal, né? Tomou o primeiro porre. É um orgulho, né? A família já está destruída e incentivando, só que também é uma verdade. As campanhas preventivas são péssimas. Você não pode aparecer... Eu vi algumas campanhas preventivas que era mais ou menos assim. Você frita um ovo, põe numa frigideira. Olha o que a droga faz com o seu cérebro. Cara, se eu tô louco e vejo um comercial desse... Você vai achar muito legal. Eu dou risada, falo, gente... Pô, se eu fomento na larica, nossa, que delícia esse ovo. Ai, com bacon frito. Não é? Não dá pra fazer um trabalho desse jeito. São campanhas fracas, entendeu? Você não pode chegar numa escola, gente, se você usar droga... Né? Você não vai ficar bem. Existem coisas que não mudam. Agora, você vê como é que é? Se você leva um cara que teve uma vida transformada. Outro dia, o apóstolo Rina levou o Thales no Colégio Batista. Pô, um monte de drogado foi lá falar com ele, meninos. Vieram pedir ajuda, entendeu? E se a gente colocasse... Se no Brasil tivesse instituída a pena de morte para quem comete o tráfico ou quem é usuário? Imagina, que nem aconteceu.
Tá, mas daí não ia sobrar ninguém, ia ficar só a gente aqui no sofá. Mas olha só, E ela? eu não sou a favor da pena de morte, mas é claro que o nosso sistema penitenciário é precário e todo o sistema de recolocação, né, de reinserção na sociedade é muito precário. Mas se a gente tivesse um trabalho muito mais eficaz nesse sentido, a gente teria um outro tipo de tratamento, de relacionamento com quem é traficante, com quem é usuário. Lógico. Tem que ter diferença. A verdade é que a lei da impunidade é o que tem regido o comportamento da sociedade em muitas coisas. Mas é muita ignorância quando um político quer falar sobre droga e quando não tem conhecimento. Isso é irritante. Quando a pessoa quer falar de droga, se ela não teve ninguém na família. Prático, né? Conhecimento prático. Ter vivido uma história dessa. Você vê, por exemplo, o Datena que teve um problema com o filho dele. Ele, quando fala em droga, ele tem autoridade. Ele sabe o que ele está falando. Ele viveu, né? Ele comenta coisas reais. Ele, às vezes, fica até com dó, sabe? Se ele não tivesse essa história, ele ia estar lá, vagabundo, né? Não vale nada. Daí ele, pô, mas é que é difícil, a família que está nisso. Ele sabe como dói, ele sabe o que é isso. Então, quanta gente que fala besteira, vamos liberar, vamos não sei o que lá, porque não tem isso na família, nunca teve. Porque nunca viu um filho secar a família inteira, vender roda, rádio, bicicleta, toca fita, vende armário. É muito sutil, porque quando você começa a usar muito, daqui a pouco você está vendendo, você está trocando com um amigo, me dá em troca, não sei o quê. É isso aí. Você vira traficante assim, ó. Traficante não é só aquele estereótipo da, né, o cara, o dono do morro. Eu fiz muito isso, eu fazia o que chama de aviãozinho, né, na cidade que eu morava. Levava pra era uma cidade pequenininha, então a maior concentração de venda de droga era na cidade próxima. Como eu sempre tive carro, tinha uma condição um pouco melhor, eu ia nessa cidade do lado, abastecia o carro, voltava para minha cidade e distribuía. E achava o máximo. Então meio que todo usuário, em algum momento, ele acaba traficando. Olha que cara de rica, fazendeira, levava tudo na caçamba. Você vê como isso não tem cara, né? Você tinha um S10? Exatamente. Como isso atinge todos os níveis. É uma boa campanha, drogas, não tem cara. Porque qualquer playboy que começa a usar muita droga, ele começa a traficar. Os traficantes... Porque olha pra gente aqui todas, a única que tem cara que fumou quem é? Ela. E eu tenho cara de quê? De manguaça, né? Olha que não dá pra negar. O problema de você legalizar, quando você legaliza algo, você padroniza o direito de usuário, né? Só que aqui a gente tem 5 vidas, 5 histórias completamente diferentes. Se eu fumar qualquer coisa, droga, ou até mesmo bebida, que já é lícito, você não sabe o efeito que isso vai ter na minha vida por conta da minha educação, da minha vida. Pode ter completamente diferente na sua. Na dela pode não acontecer nada. Na dela pode viciar em 5 minutos. Na dela pode morrer. Na minha eu posso ser presa. Então, a gente legaliza porque a maconha ok. Mas ok pra você. Você não sabe a quantidade de pessoas que não tem nenhum tipo de domínio próprio. E que aquilo vai virar um Deus, aquilo vai virar um ídolo, aquilo vai virar um escape. É isso mesmo. Porque chega em casa, apanha, vê o pai estuprar a mãe. É o que eu tava falando. Mas o neguinho tá tudo bem, mas eu só fumo. Eu usava de uma maneira muito racional. Então eu sabia que amanhã eu vou trabalhar, eu não posso. Mas eu era uma exceção. Exatamente. Eu cansei de ter amigos que não conseguiam acordar para trabalhar, perdiam aula, perdiam prova. Eu fiz 5 faculdades. Eu comecei com advocacia. Mas você terminou assim? Não, eu porque se você começasse assim, eu ia embora. Eu ia ficar aqui, entendeu? Porque eu ia me sentir humilhada. Eu matriculava. Eu tenho uma suada. Mas então calma. Você vê um exemplo prático. Mas isso é muito legal, porque ela não terminava. Ela não terminou por conta. Não, eu não saía do primeiro ano. Que você fez? Olha lá. Eu chegava no fim do ano, eu via que eu não ia passar. Você fez faculdade de quê? Plantação? Eu fiz advocacia. De plantação. Engenheira. Fazendorismo. Aí depois eu fiz jornalismo, aí depois eu fiz publicidade, depois fiz administração, que eu falei, bom, preciso tomar jeito, vou tentar fazer administração para cuidar das coisas do meu pai. Não deu. Aí, quando eu consegui me desvincular dessa droga, eu comecei a fazer arquitetura. Foi a única que eu consegui levar adiante. Você terminou? Terminei, essa foi a que eu me formei. Mas já não usava mais, Mas eu não tinha mais a convivência 4 com a anos droga. sem conseguir. Todas vocês pararam quando se converteram ou conseguiu parar sozinhas? Não, parei bem antes de me converter. Aqui é a Bíblia. Aqui, diante de Deus. Com maconha, sim, eu continuei bebendo. Mas eu parei quando eu tive síndrome do pânico. 10 anos antes de me converter. Mas você parou por conta da síndrome. Sim. Eventualmente. Mas eu parei também as drogas, só que o álcool, depois eu afundei total. É que o problema é que a gente não considera álcool droga, né? Não, mas eu tô falando de tudo, álcool também. Não, eu parei tudo quando eu falo que eu me reconverti, né? Porque eu fiquei 15 anos desviada. E você? As drogas eu parei porque eu não gostava, não era minha onda. A bebida eu parei... Semana passada. Praticamente, 2009. Ontem à noite. Ainda foi amiga, né? Lembrou que a gente saiu pra beber. Eu me converti em 1998, me desviei em 2003 até 2008.
aquela coisa de ir numa igreja. Eu fui de achar que tudo bem, né? Que você vai conseguir eu sou a igreja. Com Deus, eu me converti na Sara Nossa Terra, aí depois de um tempo saí, fui para a Universal, fiquei na Universal 4 anos, aí depois não queria mais ficar lá, queria procurar uma outra igreja, que não era aquilo que eu queria para mim como igreja. Só que quando eu saí da Universal, por mais que a Universal isso ou aquilo, e foi uma benção na minha vida, porque quando eu parei de ir, aí eu fiquei sem igreja nenhuma. Aí eu comecei a ir sem saber pro mundo. Aí eu comecei a entrar numa que, ó, nem preciso na igreja, eu leio a Bíblia. Você podia me pegar na balada, você renova Cristo, só Cristo salva. Então eu entrei numa que eu não estava desviada. Eu não estava, era religiosa, porque eu comecei a achar que quem vai para a igreja é religioso. E aí uma amiga minha... cantando música gospel bêbada. Aí uma amiga minha começou a falar do Bola de Neve, que eu não sabia que existia, em 2008. Eu achava ela religiosa, vem a Tati falar que eu tenho que ir pra igreja. Eu não tinha dimensão de quão desviada eu estava, porque eu nunca reneguei Cristo com a boca. Eu estava num desviado muito louco. Aí eu comecei a frequentar a Toriaçu em 2008, ainda demorei quase um ano para me firmar, e nisso tudo bebendo. E eu não conseguia me ver sem beber. Não consegui. Quando a gente viu o vídeo que eu mandei, você vê o último vídeo que tem registrado da Whitney Houston antes de morrer, ela estava bêbada no palco cantando I, Jesus loves you. Ai, que dó, né? Porque são pessoas que tiveram um relacionamento. E ela, quando ela bebia, ela encanava em cantar I, Jesus loves you. É porque vem a culpa, ela ficava lá, I, Jesus loves you, sem voz, ela travada. A minha libertação de bebida, que era o grande problema por conta do meu pai, porque o alcoolismo está provado, é uma enzima, é químico, né? Tanto é aquela coisa, você pode tomar uma taça e não acontecer nada. Você fica numa taça e vai dormir. Eu vou tomar 27. É, o que aconteceu Mas as duas podem beber porque é lícito. A minha libertação foi sobrenatural. No seu culto. No Rio de Janeiro. Cacildes! Porque eu comecei a botar diante de Deus. Porque o Bola de Neve foi uma igreja que eu realmente entendi. Toma, capeta! Não diminuindo as outras... Não diminuindo as outras igrejas, todas foram importantes na minha caminhada com Cristo. Sim, sim. Mas no Bola de Neve eu entendi a santidade da bebida, porque não fazia sentido na minha cabeça. Mas o que tem a ver com isso? Porque eu comecei a pedir a Deus, uns 2 meses antes disso acontecer, eu falei, Senhor, se é para eu parar de beber, porque eu não acreditava em olhar uma bebida e ficar, não posso beber porque eu sou crente. Eu falava, isso não é ser crente para mim, ser crente é ser liberto. Então eu comecei a orar por isso. Um dia eu fui para o Rio, porque eu morava em São Paulo, entrei no teu culto, que eu achava essa pastora louca, com esses cabelão, assim, meio louca. Eu adoro essa mulher. Eu fechava o olho assim, eu comecei a chorar muito e parecia que tinha uma escova dentro da minha pele. Assim, parecia que eu estava dentro de uma máquina de lavar. É porque quando eu oro, eu passo escova nas pessoas. Pois é, eu fui toda bem escovada por ti. E eu costumo dizer que eu entrei Saula nesse culto e saí Paula. Porque depois desse dia, eu não tive mais desejo de beber. Legal. Comigo aconteceu assim também. Você foi escovada. Fui, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Então, mas olha como Deus faz, né? 2 meses antes ela já começou a se incomodar. Não, eu estava orando para que Deus me tirasse essa vontade. Porque com as drogas foi do meu desejo, eu falei, não quero isso, acabou. A bebida já era um vício, eu não conseguia. E sair para jantar. Réveillon, como assim? Não vou beber? Não existe isso. Pois é, mas as pessoas que bebem, eles têm esse entendimento. Mas como assim? Qual nem socialmente. Exatamente. Qual problema eu até de tinha beber? perseguição. Eu não socializava com pessoas que não bebiam. Só que pra você ver que uma coisa é séria, que todos que bebem não conseguem conceber a ideia de estar num lugar e não beber. Eles olham a gente, acham que a gente é ET. Eu não bebo nada, nunca bebo. O assunto do álcool é um assunto que a gente tem um programa só pra isso. Porque tem uma coisa que tem que bater e tem que ensinar o cristão. Hoje em dia tá tendo uma permissividade muito grande dentro da igreja. As pessoas ficam falando, Jesus bebia vinho, isso, aquilo. Conta um pouco da tua experiência na casa de recuperação que você trabalhou lá. Eu fui por 2 anos e meio numa casa de recuperação feminina, de meninas que vinham de Cracolândia e da periferia e tal, porque ela era gratuita. E algumas igrejas apoiam. E é bem, aquilo que você falou, bem precário, tanto que foi fechada. E mulher não aguenta isso, Thaís. Não aguenta, nem homem aguenta. Não, na verdade, para as meninas que estavam lá, elas vieram de uma realidade tão suja. Quando você vem da Cracolândia, elas entravam lá, era tudo limpinho, a caminha, o lençolzinho, porque tem um apoio e era um trabalho muito bacana. E é verdade, 6 da manhã, culto. Até às 7, aí elas arrumam a cama delas, aí enquanto uma... Isso é muito legal, enquanto uma faz o café da manhã, a outra lava a louça, cada uma tem o seu... Isso é uma tarefa, né? Porque elas não podem, elas têm... Ressocializar ali. Elas têm abstinências muito fortes, crise de abstinência mesmo, de ter convulsão, elas têm um processo muito difícil.
Mas é o que a Thaís falou. Fechou. Era um trabalho muito legal. Chegou a ter 30 meninas lá, porque não tinha um chuveiro. E não tinha verba. Um chuveiro para todas elas. É uma pena. Um chuveiro. Assim, preso os fios, assim, sabe? Então, não tem verba, entendeu? É muito não difícil. tem, as pessoas não querem e é o lixo da sociedade. Exatamente. Quem então, quer cuidar? Entendeu? Por que a gente cristã? vai... Era cristã. Era cristã. Então, mas o que é importante a gente falar é exatamente isso. Tem coisas que o governo, mesmo que dê verba e tenha vontade de fazer, ele não sabe fazer. Não sabe. Então é importante da parceria da igreja e eles estruturarem e darem condições para quem sabe fazer. Exatamente. A importância das ONGs. Porque dali eu fiz um projeto de apoio às famílias. Aí eu escrevi o projeto e eu fui atrás e falei, porque não adianta. O que acontece? Ela sai dali, ela sai recuperada, ela fica 9 meses. Né? Aí ela volta para casa dela, com a mesma vida, que a família tá a hora que ela chega, ela já toma tapa. É de cara. E a biqueira é aqui, ó. Então, eu falei, não adianta. Então, tem que, enquanto os 9 meses que ela está aqui, a gente tem que estruturar a família dela. Isso aí, muito aí eu legal. montei 2 equipes. Mas aí não tem quem banque, aí a equipe vai como, ninguém tem carro. Aí não tem dinheiro, né? aí ninguém vai tomar lanche. E aí... Entendeu? E tem muita gente que não fala, tem por que eu vou ajudar uma instituição dessa? Porque a pessoa saindo de lá, ela volta, ela é reincidente à vida que ela Porque na maioria dos casos é mesmo. Esse preconceito que existe das pessoas, imagina, eu jamais faria, se fosse eu, não, fui tratada, pronto. Existe um preconceito muito grande com esse lixo da sociedade, por isso que não tem ajuda financeira para isso. Porque as pessoas não acreditam. Exatamente. É verdade, mas cada um vai fazendo o seu papel, a gente vai fazendo o nosso, graças a Deus a gente tem um ministério Nova Vida, que é um ministério que dá esse suporte, ele dá o suporte para o dependente, para o codependente, leva a pessoa a ter um conhecimento também da causa, não só dos sintomas, cura tudo, cura a família, faz a pessoa buscar Deus, ela se integra. Então, como é gostoso você procurar isso? Procure, na verdade, pessoas que têm como ajudar da forma também no âmbito espiritual. Não adianta você só enfiar em clínica, porque você vai ter que preencher todo aquele vazio, aquele buraco, aquela angústia. Que só Jesus. Né? Que só Jesus pode preencher. Que só Jesus pode preencher. E se você está passando esse problema e está debaixo dessa permissividade, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um golinho aqui, e você está debaixo de todo esse momento triste que a gente vive dentro da igreja, através de internet, de tanta propagação de permissividade, que você fica, não, mas é um pouquinho. Quer dizer, enfim, você acaba voltando daquela porcaria que demorou tanto você sair. Então não cai nessa cilada, porque ou você se enche do espírito, ou você se enche daquilo que o inimigo tem colocado. Então, como isso é muito sério, esse assunto é muito sério, e busca isso dentro de você, porque tantas vezes a gente luta para conseguir o perdão dos pecados pequenos que a gente não vê, mas aqueles que a gente vê, a gente tem o dever diante de Deus de falar, eu não quero, eu não preciso. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente vai terminando mais um Boladas.